Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos ao Pretexto Podcast. Eu estou aqui junto com meu amigo Pastor Diego Ramos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa primeira temporada, essa série de podcasts que temos falado sobre teologia bíblica. E aí, Pastor Diego, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia aqui ainda. É, prazer estar aqui de volta, né, nesse podcast. E hoje o assunto que a gente vai falar é sobre o reino de Deus. A gente falou, até agora a gente cobriu um pouco de prolegômenas, né, de método de teologia bíblica e também sobre o tema do lugar sagrado. Foi o nosso último podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muitos acreditam que seja talvez o tema principal, da teologia bíblica, né, que seria o reino de Deus. Seria o tema que conecta todos os outros temas. A gente vai agora falar um pouco sobre esse tema e ver como é que ele se desenrola ao longo da história bíblica. E o legal é que eu acho que esse podcast tem aí o potencial de ser talvez o maior, porque enquanto a gente entrava aqui na chamada e conversando, a gente já teve muitas conversas que deveríamos ter ao vivo com vocês sobre o reino, Aham. sobre a forma de enxergar, porque realmente eu acho que quando fala teologia bíblica, e talvez eu não sei se você vai concordar, mas acho que a maioria das pessoas elas vão ter o primeiro contato delas com teologia bíblica pensando a teologia bíblica do reino pensando aqui, pelo menos no recorte Sim. da realidade dos alunos que eu tenho visto, e o pessoal, geralmente, o primeiro grande tema que o pessoal é exposto é a teologia bíblica do rei, né? Uhum. Querendo ou não, isso é um dos temas que tem mais volumes escritos, talvez, sobre esse tema central da escritura. É, então essa convicção da importância do tema do reino de Deus, ela perpassa qualquer convicção teológica ou diferenciais hermenêuticas, não importa se é de linha aliancista ou dispensacionalista, a diferença vai ser muitas vezes simplesmente na concepção de reino que essas duas linhas teológicas vão ter. Então, mas ninguém vai deixar de reconhecer que o reino de Deus é um tema importante, ainda que alguns não considerem necessariamente como o tema principal da teologia bíblica, mas um tema de extrema importância. Uhum. Legal, é isso aí. Então a gente tá. E é uma coisa que eu tava pensando aqui, Diego, era uma brincadeirinha que dava pra gente fazer, no sentido de extremos, né? Eu tô de tarde, tu tá de manhã, Hum. eu tô no calor, tu tá no frio, mas é um ponto de contato, a gente que proporciona esse podcast, é a convicção de novo, né? Como a gente falou, do tema da teologia bíblica, e agora acho que talvez o reino, como esse tema aqui, que é bem junto ao nosso coração. Até também porque eu acho que mesmo sendo importante para todos os sistemas, eu acho que para os dispensacionalistas isso acaba também sendo um tema ainda que acaba tomando cores mais fortes, porque dentro do próprio sistema dispensacionalista você tem visões distintas, né? Esse talvez seja o principal tema que distingue revisados e progressivos e dispensacionalistas progressivos também, Exato. não progressistas, mas Uhum. progressivos. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal. Beleza. Então a gente falou da importância, acho que nosso ouvinte deve, telespectador que está chegando aqui deve saber disso, mas vamos tentar então fazer esse panorama, esse passeio bíblico aí sobre esse tema. E por que a gente poderia começar? A gente começa do fim, como a gente tem feito. A gente começa do fim porque a gente está. Você que assistiu os primeiros episódios deve ter visto que uma parte interessante daquilo que a gente tem adotado aqui na formação, na nossa discussão de temas, de como é que a gente discerne os propósitos de Deus para o mundo que ele criou. E uma das formas de discernir isso é olhando para o cumprimento desses propósitos no fim. Essa é uma das teses do Desmond Alexander. No livro do Éden à Nova Jerusalém, que eu acredito não está em português, mas eu acho que existe uma versão dele, talvez mais resumida, que tem alguma coisa a ver com Cidade de Deus, pela editora Vida Nova, eu vi recentemente. Mas o ponto é que, quando a gente olha para o final da história,
A gente vê em Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 3, nós temos a culminação dos propósitos de Deus, aqui é onde o texto diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A ideia de trono aqui está presente. Uhum. No meio da sua praça, de uma e outra margem, está a árvore da vida. Aqui, uma conexão com o Éden que nos leva do final da história para o começo da história. E aí ele diz que nunca mais haverá maldição, nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Essa palavra trono acontece novamente. E no versículo 5, também do Apocalipse 22, ele diz que já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele e reinarão pelos séculos dos séculos. Então a gente tem aqui a combinação da história com a culminação do propósito do reino de Deus, com o trono de Deus e do Cordeiro. E nós temos aqui uma indicação que, para nós entendermos isso de forma completa, a gente precisa voltar para o começo, onde havia essa árvore da vida, onde havia esse rio que dava vida à Uhum. criação original, que aparece aqui novamente. Então, João chama a atenção para a gente desses aspectos da criação da Nova Jerusalém e a sua relação com Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3 também. Eu acho que também é interessante, agora, tendo dado esse panorama aí do final, a gente olhar para o começo e perceber o próprio escrito de Moisés ali no início como um ato de Deus reinando ao criar, né? Então, Uhum, acho que a isso. figura de Gênesis, ela apresenta Deus como um rei que vai ordenando, né, as coisas, indo do caos para a ordem, e é como se ele estivesse, então, no governo, sentado em seu trono e reinando enquanto estabelece as coisas. E é daí que vem aquela noção de que Adão e Eva são os vice-regentes, ou como acho que é o Christopher Wright, no livro da Missão de Deus, ele fala sobre o conceito de soberania mediada. Mas é um conceito bem difundido, eu nem sei Uhum, exatamente em quem aparece a primeira vez, mas a ideia de que Deus, ele cria uhum. e como um soberano, ele estabelece todas as coisas. O mundo é a sua esfera de atuação, a esfera do seu reinado, é o reino, né? O reino dele, o mundo todo é o reino dele, mas ele decidiu governar no seu reino por meio de uma soberania mediada. E ele faz isso através dos seus vice-regentes, né? Que seria então a humanidade. A ideia de É, que esse Deus. Ah, pode falar. isso é muito presente, por exemplo, num escrito fundamental do dispensacionalismo, que é o livro do Alva J. McLean, A Grandeza do Reino, Beleza do reino. The Greatness of the Kingdom. Acho que, eu Tá em não sei se foi português. traduzido Tá em português. A esse livro editora em Batista português, tá? Regular. Então, Um calhamaço, então assim. esse livro é um dos livros fundamentais dentro da formação da concepção do dispensacionalismo, especialmente o revisado, e ele trata bastante dessa questão do reino mediatorial. Então, isso é também. O Christopher White não é um dispensacionalista, mas essa ideia da mediação, do reino, da soberania mediada, faz parte também de ambas as correntes, da forma como elas enxergam o reino. Mas quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, versículo 26, a gente tem essa ideia, né, de mediação presente na forma como Deus descreve a criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Também Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves da terra, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus aqui fala da criação do homem, define como a sua imagem, a sua semelhança, e existem discussões grandes dentro da teologia, o que é que significa a imagem de Deus, e existem alguns que têm uma visão desse conceito de imagem de Deus, de simplesmente do homem compartilhando certas características de Deus, como Uhum, vontade, como intelecto, como expressão verbal ou emoções. Só uhum, que o que a gente percebe aqui é que existe uma relação da imagem de Deus com a questão de reino. uhum, A ideia de tenha ele domínio.
Uhum. Criou, pois, o homem à sua imagem e disse também que ele existem três palavras aqui usadas para domínio dentro dessa criação. Dominai sobre os peixes do mar. Existem três palavras hebraicas que são usadas aqui nesse texto que falam dessa ideia de regência, de domínio do homem. Então, existe uma relação entre a imagem de Deus e a ideia de realeza. E isso, alguns procuram associar isso também com a ideia de imagem dos deuses ou a imagem do rei Uhum. Uhum. dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo, e que havia reis representavam a sua presença, o seu domínio sobre uma determinada região, colocando imagens físicas deles naquela localização para indicar Uhum. que isso aqui é parte do meu reino. Essa imagem representa a minha presença Tipo, marcando o território, aqui né? e de que isso como marcação de território. Eu acho que a gente pode ir longe demais nessa equação. Eu acho que existe um perigo de ir longe demais nessa equação de imagem de Deus com realeza, de restringir especificamente só a isso. E eu acho que muito disso talvez é de ignorar algumas conexões que existem dentro do próprio texto de Gênesis. E Uhum. uma para a qual eu chamo a atenção, que na verdade me foi chamada a atenção dessa conexão recentemente, foi em Gênesis capítulo 5 onde fala da genealogia de Adão. E, e aí diz que no versículo 3 diz assim: E viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Uhum. E essa conexão linguística, que foi um dos pontos que a gente falou no nosso primeiro episódio, dessa Semelhança ideia de fraseológica. perceber essas conexões. Exatamente. Isso nos traz a ideia de que a imagem de Deus tem a ver primariamente com a ideia de filiação. Uhum. Inclusive, Lucas, quando ele descreve a genealogia de Jesus, ele vai traçando toda ela até Adão e diz filho de Adão, filho de Deus. Uhum. Então tem uma ideia de filiação aí, que ela é a base, eu diria, para essas outras concepções da imagem de Deus, como a ideia Uhum. de realeza e como a ideia de semelhança, inclusive física também, ou Uhum. de qualidades intelectuais ou de evolução. Se nós somos filhos de Deus, se Deus criou o homem como seu filho, então ele é o herdeiro, de certa forma, do seu reino. Uhum. Também, por ser filho de Deus, nós temos certas características que somos, que nos assemelham a Deus. Uhum. Então, eu acho que a ideia primária, à luz dessa conexão do capítulo 5 aqui, com o capítulo um, é de que a ideia de imagem de Deus tem a ideia de filiação e as ideias de semelhança mesmo e de reino derivam dessa ideia de filiação. Tem uma coisa interessante que vale a pena comentar, até fugindo um pouquinho aqui do assunto do reino, Hum, mas é a maneira como a gente está tentando definir os conceitos. Eu acho importante que o pessoal que está nos assistindo, eles entendam um pouco sobre isso, porque isso diz muito da metodologia, né? Então, se você pegar qualquer manual de teologia sistemática por aí, e mais uma vez, gente, não, como a gente falou no primeiro episódio, a teologia sistemática é muito útil para organizar muitas coisas da teologia bíblica, mas uma das críticas que a gente tem para a teologia sistemática, às vezes, é a construção de conceitos a parte dos textos bíblicos, né? Então, observe que a gente está tentando construir aqui conceito de imagem e semelhança de Deus a partir do contexto de realeza que a gente está vendo em Gênesis e a partir do contexto mais abrangente dos capítulos seguintes, né? Então, a gente não está simplesmente dizendo, são termos intercambiáveis para descrever a relação do homem com Deus. A gente está tentando fazer um esforço exegético, um esforço bíblico para tentar perceber essas conexões, né? Então, essa é uma coisa hum, importante. Eu sempre, na aula de antropologia, eu gosto de promover essa discussão exatamente sobre o conceito de imagem e semelhança, né? Tentando mostrar que há uma aparente distinção, não sei se eu não tendo a enxergar como
termos intercambiáveis, mas a ideia de que um indica esse aspecto de realeza e outro diz que essa realeza é limitada. Por isso que vem a ideia de vice-regentes, né? Ou então de soberania mediada. Eles são Uhum. iguais no sentido que reinam, Muito mas bom. não são absolutamente iguais. É um reinado limitado. Então, é como eu tendo a enxergar a Uhum. imagem e semelhança nesse aspecto, né? De que um. E aí, nesse aspecto, eles não seriam Legal. termos que descrevem a mesma coisa, mas eles tocam em esferas Uhum. distintas da realidade. Entende? Por isso que então a gente, Uhum. É, fechando, né? Trabalha essa é, vice-regência. Pode falar, Diego. inclusive, se você observar no texto hebraico mesmo, você tem também não somente palavras diferentes, mas também duas preposições diferentes que são Uhum, usadas a sua imagem conforme a sua semelhança e a ideia da preposição que é usada com a ideia de imagem tem uma ideia de essência, de quem o homem é, e a uhum, outra é de como o homem é, de uhum, qual, então as duas ideias aí de identidade e de aparência, eu acredito que estão presentes no conceito de imagem e semelhança de Deus aqui no texto de Gênesis. Então, Deus criou o homem como sendo a sua imagem, como sendo aquele que o representa. uhum, E a sua semelhança traz a ideia também dessas características, digamos, ontológicas, do homem, a uhum. respeito de quem ele é, de como Deus o criou, de como ele se assemelha com Deus em certos aspectos. Muito legal. Então, resumindo, né? Como a gente está pensando, então, Deus está reinando sobre tudo, e esse reinado a gente vê do começo ao fim, tanto o Gênesis como o Apocalipse, quando ele encerra o cosmo, e a forma como esse plano se desenrola é por meio da criação do homem e da mulher como seus vice-regentes na criação. Tem uma coisa que a gente tem aqui nas nossas notas, Diego, que é a questão da obediência, né? Deus como um rei que Hum. reina sobre tudo, e o casal, o que se espera então é que se você não se você está lendo Gênesis 1 e 2 e não sabe o contexto do 3, se espera então que esse casal repleto de privilégios, por assim dizer, repleto de um santo temor por esse rei que está reinando sobre tudo, deveriam obedecê-lo indistintamente, né? Mas o capítulo 3 ele Uhum. introduz um episódio bastante anticlimático do que se espera naturalmente a progressão da narrativa. O que você pode falar sobre isso aí, Diegão? Uhum. Tem vários aspectos interessantes da questão de reino no episódio de Gênesis 3. Eu diria que um dos aspectos que tem é a questão de hierarquia entre o homem e a criação. E no caso, Deus cria o homem para que ele domine sobre os animais. Isso não tem uma ideia negativa, como a gente pode talvez pensar de domínio, de governo, como sendo um aspecto negativo, mas um aspecto positivo de extrair o potencial da criação que E Deus. acho que um ponto também que enfatiza isso, do aspecto positivo, é que a gente está considerando o mundo pré-queda, né? A gente está considerando um Uhum, mundo perfeito exato. conforme criado por Deus. Então, a gente, Uhum, naturalmente, talvez essas palavras elas tenham um peso semântico diferente no nosso contexto, mas pensando no contexto de Gênesis especificamente, a gente está considerando uma realidade pré-queda. Entende? Então, ali uhum, é o mundo isso, pleno, é o mundo perfeito. perfeito criado por Deus. Uhum. É. Um dos pontos que eu queria destacar em relação à queda, à questão da falha do homem de funcionar como esse vice-regente de Deus, no fato de que o homem e a mulher, eles escutam a voz da serpente. A gente não, nesse ponto aqui da história, a gente não tem. A gente tem a ideia de que a serpente é mais do que meramente o animal, pelo fato dela falar, dela se comunicar. Então tem algo a mais que a gente não tem condições de distinguir nesse momento da história, mas que posteriormente Uhum, Apocalipse capítulo 12 vai descrever Satanás como sendo a antiga serpente. Então a gente uhum, vê essa ideia da presença de Satanás lá em Gênesis capítulo 3 a partir de uma interpretação posterior, uhum, mas é possível perceber um elemento de que existe mais do que meramente o animal aqui. Mas um ponto importante é que a gente não pode
retirar a ideia do animal aqui em Gênesis. Por quê? Porque o homem, nesse episódio, ele se submete à criação, de uma Uhum, certa forma. Ele se uhum, submete ao animal. uhum, Então, ele se submete a gente vai entender posteriormente que ele se submete a Satanás. uhum, E aí entra essa grande esse grande problema no projeto do reino de Deus, que agora o homem, ao invés de se submeter a ele como vice-regente, ele se submete à sua criação e, mais especificamente, se submete a Satanás como sendo agora, de certa forma, tomando das mãos do homem o uhum, reino de Deus sobre a terra. E uhum. Satanás ele vai ele vai reivindicar isso em outras passagens. Eu diria que uma passagem importante é no livro de Jó, quando a gente Sim. tem Satanás vai se encontrar com Deus e ele diz de onde é que vem? Vem de rodear a terra e passear por ela. A gente não é Satanás não está dizendo aqui meramente que ele estava só Andando, vagando pelo né? mundo, mas essa expressão aí do verbo andar pela terra ou de passear por ela é uma expressão de reivindicação de posse de uma Uhum, determinada localização. A gente vê isso no próprio capítulo 3, onde a mesma forma do verbo andar, uma forma específica do verbo andar, é usada em relação a Deus andando pelo jardim. A sim. ideia de Deus dizendo: esse aqui é o meu espaço sagrado. E E também a gente outra, vê digam, o quando mesmo Deus contexto, faz né? E isso. outro, o mesmo contexto. É, São livros que estão dentro do mesmo. A gente geralmente costuma colocar dentro do mesmo contexto canônico, por assim dizer, né? isso, correto. Também, novamente, expressando a ideia de conexão verbal de uma forma específica do verbo andar na língua hebraica, Uhum, que ocorre nas duas passagens. Em outra passagem importante é em Gênesis capítulo 13, quando Deus faz a promessa a Abraão e diz: percorre essa terra, uhum, porque eu vou te dar. Então, uhum, então ele usa novamente a mesma forma do verbo andar, que não é uma forma comum de se usar, para expressar a ideia de Abraão sendo o dono legítimo daquela terra que é dada por legal. Deus para ele. Ele deve percorrer ela. Então, a ideia dessa transferência de autoridade ela é vista também no Novo Testamento, quando na tentação de Jesus, quando Satanás promete dar os reinos, Jesus não rebate essa realidade de Satanás. Paulo descreve Satanás como o príncipe deste mundo, então Uhum, tem a ideia de autoridade. João fala que o mundo jaz no maligno, então tem a ideia de poder aí, de autoridade que Satanás tem sobre o mundo, uma autoridade real por causa da queda, porque o homem, ao invés de se submeter a Deus como seu vice-regente, ele se submete a Satanás e isso resulta na queda e dá início à restauração, ao projeto de Deus de restauração desse reino. uhum. Acho que também um ponto interessante é o início do aspecto redentivo, então, do reino, né? Como a gente falou, o reino, ele, ele, ele cresce pleno e bom, o pecado, então, corrompe, e a partir, então, dessa distorção do plano original, você tem o aspecto de restauração e o aspecto redentivo, que, como a gente falou, Hum, não é redenção de ser humano, porque uma das coisas que eu acho que é um problema que quando a gente pensa em redenção, a gente só pensa em Deus livrando a alma do indivíduo do hum, inferno. Então, acho que aqui um ponto legal, Diego, para a gente enfatizar, é que à medida que o plano de Deus original ele é distorcido, ele é quebrado, a gente dá início a essa restauração. Mas não é uma restauração do indivíduo, é uma restauração cósmica, por assim dizer, né? Uma restauração macro. Por quê? Porque geralmente nós somos inclinados a pensar de que salvação ou estabelecimento do reino, coisa nesse sentido, envolve a Deus livrar a alma do indivíduo do inferno, né? Só que na forma uhum, como a gente está propondo teologia bíblica aqui, a salvação ela envolve restauração da ordem que foi quebrada pelo pecado. Então, é muito importante perceber a existência desse reino inimigo que aparece logo nas primeiras páginas da Escritura, e como restauração envolve vitória
sobre esse reino inimigo e envolve restabelecimento da ordem. E é interessante como a gente tem, à medida que a história vai avançando, né? O Senhor, ele vai restabelecendo pequenas ordens. Né? Eu até gosto de falar um pouco sobre isso, que até o nosso processo de conversão individual, ele se dá num chamado de Deus tirando a gente do caos para a ordem, né? Do caos para a ordem da vida como uma espécie de pré-anúncio do que ele vai fazer em todo o mundo. Em todo o mundo. Então, geralmente Uhum, eu gosto de dizer, ó, veja como a sua vida era caótica antes de Cristo. Veja que o processo de Cristo trouxe alguma ordem, mas essas pequenas coisas que a gente vê na vida, elas devem apontar para essa realidade maior, que é o que a gente vê em Gênesis lá no começo do podcast, que a gente inclusive falou, né? Ele estabelecendo a nova criação. Então, acho que esse é um ponto que uhum. deve ser percebido, essa restauração de todas as coisas. Muito, muito bom, Matheus. Eu acho que muitas vezes nosso conceito de salvação é muito individualista, né? Uhum. E trazer esse aspecto do reino, ele funciona como um corretivo desse ponto. E acho que muitas vezes algumas propostas de teologia bíblica elas enfatizam muito a salvação como tema Central. central da teologia bíblica. E geralmente enfatiza de uma forma muito restrita, né? A salvação do indivíduo. E sendo que a gente não está negando a importância de salvação individual como sendo um tema importante das Escrituras, Uhum. mas a gente precisa entender ela como um pré-requisito para algo maior, para um Sim. plano maior da parte de Deus. Então, é muito bom ter trazido esse ponto. Eu acho que é crucial para a gente entender salvação e redenção de uma maneira mais ampla, como a Escritura apresenta. Isso até ajuda a gente por exemplo, a definição de evangelho, né? Geralmente as pessoas tentam Hum, definir evangelho por meio de Paulo ali, Romanos 3, justificação pela fé do indivíduo, apenas imputação de justiça, que é uma coisa boa, que é uma coisa muito bacana, mas se você pegar a coisa mais abrangente, como pelo menos Marcos usa e outros autores usam, a versão hebraica da palavra também, como é que ela aparece, é muito mais abrangente, né? Não, agora, saindo um pouquinho aqui do, uhum, do tema do reino e entrando nessa perspectiva de salvação, é uma salvação cósmica, é uma restauração cósmica, eu diria assim, né? Que seria talvez o uhum. estabelecimento do Shalom, Isso. mas é assunto para outra Uhum, coisa, mas, né? Outro plano. uhum. Ok. Então a gente tem essa. Então vamos sintetizar o que a gente comentou até aqui sobre reino. Ó, eu falei que esse tema a gente tem que chegar em Apocalipse. Então olha aí. Falei que a gente gastou já aí não sei quanto tempo, mas já um bom tempo discutindo só as primeiras páginas da escritura, porque de fato, gente, o tema do reino, ele é muito rico. Muito rico, muito, muito, muito rico mesmo na escritura. Então vamos sintetizar para o pessoal que está nos assistindo aí até. E aqui eu acho que não é só assistir, viu, Diego? Aqui eu acho que é estudar mesmo, né? É. Estudar. E acho Pega a que sua Bíblia e anote as coisas. a gente poderia sintetizar, então, o que é que a gente tem até aqui de teologia do reino. Então, a gente tem em Gênesis 1, Deus reinando e estabelecendo o palco onde o Uhum. seu reinado vai a esfera de reinado do Senhor. A gente tem os vice-regentes e a gente tem o reino. Até um detalhe que talvez a gente deixou passar aqui, Gênesis 1:14, na criação do Sol e da Lua, a linguagem de reino já ocorre ali também, já viu? É Uhum, o maior luzeiro para governar o dia e o sim, menor para governar a noite, então tem uma perfeito, ideia de reino aí dentro da criação já presente, mesmo antes da criação do homem, que é exatamente o que perfeito. está falando aí. Então, Então, a síntese é, seria Deus reinando, né? Os vice sobre a criação, talvez a esfera do reinado, né? Depois os vice-regentes, e depois o reino rival. Talvez seriam os quatro elementos principais. uhum, Tudo que a gente sim. comentou tá dentro, então, desses quatro elementos aqui da teologia do reino. E aí uma coisa interessante que a gente vai vendo no desenrolar da escritura é que ainda em Gênesis 3, Deus ainda está lidando de alguma maneira com todas as nações, né? Tem uma espécie de ciclo ali. Sim. ah, Depois você tem o 6, que vai descrever que o pecado era continuamente mal. Então Deus tem mais um episódio de juízo. Aí tem mais uma possibilidade de recriação, né, da humanidade. Chegando então na Torre de Babel, que teria mais um episódio de juízo. Uhum, E a partir então dali, a tratativa do reinado de Deus ela muda.
Deus então vai estabelecer ele vai se relacionar com as nações, com as famílias da terra, com os povos, de uma perspectiva distinta. Agora ele vai escolher Uhum, um mediador, por assim dizer, para mediar o relacionamento dele, né? O reinado dele entre todos os povos, que seria então Abraão. Abraão aparece então dentro desse contexto uhum, de Deus particularizando a esfera do seu reinado para um povo específico. Aqui uhum, começa então com Abraão. Eu acho que aí isso nos leva então para falar sobre um pouquinho sobre a teocracia de Israel, né? Como esse uhum. epicentro aí do reino de Deus nessa fase da história bíblica. É interessante notar essa progressão, porque você tem alguns segundo Adãos na história bíblica, né? Tipo, você vê na própria linguagem que Deus usa para Noé, depois do dilúvio, ser de fecundo, multiplicar e encher a terra. Então você tem essa ideia aí. O juízo da Torre de Babel é porque o homem não queria se dispersar e encher a terra. Então, novamente, o homem se rebela contra o projeto Uhum, do reino de Deus. E aí Abraão fala, Deus fala que ele vai ser, a sua descendência será como as estrelas do céu. Então ele fala também dessa ideia de fecundidade, uhum, de que ele será pai de muitas nações também. Então Deus, quando ele particulariza, como você falou aqui, o projeto de restauração do reino para Adão Abraão e a sua descendência, ele não esquece das nações. Ele ainda tem uhum, as nações em mente. Isso no próprio conceito de que todas as famílias da terra serão benditas na tua descendência, ou se abençoarão a si mesmo na tua descendência. Então existe uma ideia de Deus ainda tendo um plano para as nações, ainda que esse plano ele vá se afunilar agora para que no futuro ele possa se alargar novamente. Então, é. você tem um Eu, afunilamento, mas com o propósito de um alargamento futuro, né? exatamente esse é o gráfico que eu faço quando eu estou dando aula de teologia bíblica do AT. Então eu pego Uhum. as duas pontas, afunila Uhum. na cruz, e depois da cruz ele começa a expandir e vai até Apocalipse, quando fala de todas as tribos, povos, raças, então é como se fosse uma onda. Uma coisa que eu geralmente Uhum. falo aqui, também, são dois pontos interessantes. Primeiro, tem a ideia do grande nome, né? Babel, eles Uhum. estavam em busca do grande nome, uma ideia de tentar se destacar. E Deus vai dizer, não, é eu quem faço o grande nome, né? E a eleição, que acho que é um ponto Uhum. interessante que você colocou aí, Gil, que é Abraão eleito para as nações, não em detrimento das nações. Que eu acho que isso muda Exato. totalmente a perspectiva de perceber o reino de Deus. Veja, o reinado de Deus, como a gente falou, ele abrange tudo, céus e terra. Então, eu até brinco dizendo assim, ó, é como Deus tivesse, rapaz, eu tentei 3 vezes lidar com as nações, com Adão, Noé e Babel. Eu vi que não dá certo, então agora eu vou trabalhar por meio de um povo para que esse povo lide com as nações e abençoe, né? Então, é um ponto importante. É eleitos para, não em detrimento de. Acho que muda muito a perspectiva Uhum. de perceber, porque o plano de Deus sempre foi todas as famílias da terra. Ele vai reinar sobre tudo. Então, esse plano começa a ser desenvolvido a partir do estabelecimento de Israel, que começa aqui em Abraão. E aqui a gente pode falar É, um pouquinho da conexão entre do exato. reino e terra, ou Diego? Eu quero deixar isso um pouquinho mais para frente. É, a, a gente pode falar aqui um pouco, começar, porque uma das partes da promessa de Abraão é de uma terra específica a partir da qual a presença de Deus vai emanar. E dentro dessa terra você afunila um pouco mais, como a gente já falou, do lugar sagrado como Sim. sendo onde a presença de Deus emana. Mas eu acho que essa ideia de particularização também da ideia da terra, ela nos leva de volta ao Jardim do Éden, inclusive. Quando a presença de Deus ela está no Jardim do Éden, mas existe um propósito de que a terra seja cheia Uhum. dessa sua presença. Quando Deus afunila isso para Abraão e promete a ele a terra, e isso não é a ideia de que a terra de Deus, que Deus promete, a terra de Canaã para Abraão e a sua descendência, ela não é um fim em si mesmo, ela não é.
ela não deixa de ser importante, assim como o Jardim do Éden não deixa de ser importante, assim Uhum. como a cidade, a Nova Jerusalém não deixa de ser importante, mas é a partir daqui que emana a presença de Deus e o seu reino para as outras nações. Então, tem uma importância que a gente pode destacar na Terra, que a gente, muitas vezes o que acontece é que às vezes até mesmo dentro de extremos opostos, dispensacionalismo e aliancismo, é que um talvez vai super enfatizar a terra de Israel como um fim em si mesmo, Uhum. e outros vão tirar totalmente a importância da terra de Israel, quando não existe essa necessidade de fazermos uma dicotomia entre o propósito de Deus em relação à terra de Israel, o propósito particular, e o propósito dele em relação às Legal. nações. Então, Deus dá a terra como sendo o local onde a sua presença, a partir do qual a sua presença emana Uhum. para as outras nações. Dentro dessa terra você tem um local específico, o templo, o tabernáculo, que são também imitações ou novas instâncias do Jardim do Éden, onde a presença de Deus, a partir da qual ela emana, ela tem essa importância que a gente não pode deixar de enfatizar. Ei, Diego, e que eu acho que vale a pena também nós conectarmos a presença com o reino, né? Talvez pegar Isso, um entrelaço entre os temas sobre que a gente trabalhou num episódio passado, da presença de Deus, mas agora aliado ao reino. Porque onde Deus se faz presente, é onde uhum, ele reina, né? A partir desse centro. E de fato, uhum. a presença de Deus é a presença de um rei que está estabelecendo padrões para os seus súditos e toda aquela coisa que a gente já desenvolveu naquele episódio lá. Mas só para que fique claro que essa Aliás, importância. aqui, Ah, aqui vai uma recomendação, porque eu vi recentemente também que foi publicado um livro em português sobre a presença de Deus como tema central da teologia bíblica. Um livro que é recente aqui nos Estados Unidos, relativamente recente, que é do Duval e Reis, onde eles falam, eu não estou lembrando exatamente o título, mas eu acho que também foi a editora Impacto que publicou esse uhum, livro uhum. do Duval e Reis sobre a presença de Deus. Então, É o como Richard sendo esse Reis? tema principal. É, é, não. É, eu acho que sim, o Richard Hayes. Não, Daniel Hayes. Daniel Reis, não Scott conheço. Duval e Daniel Hayes. Eles, A presença eles são relacional de autores do Deus. livro Presença Relacional de Deus, exatamente. Esse aí. Legal. Eles são autores de alguma série de livros, um livro sobre hermenêutica, um livro Uhum. sobre pregação, inclusive, que de todas as editoras do Brasil, quem foi publicar foi a editora do Silas Malafaia, a editora Central Gospel. Um livro sobre. Cara, falando sobre, falando Eu acho sobre, que eles não publicam mais. falando sobre isso, tem um Mas. Jonathan Pennington, lendo os evangelhos. Cara, que Hum. livraço. Publicado pela Central Gospel, né? Eu fui comprar na livraria e disse assim, rapaz, eu vou comprar esse livro aqui pra ajudar o Silas Malafaia. Cara, é um livraço, é um livraço. Eu, inclusive, utilizei ele na teologia, quando eu estava desenvolvendo uma teologia bíblica do Evangelho, até mencionei anteriormente, tem a forma como que ele coloca essa pergunta, ó. Por que que a gente precisa tanto de Paulo para definir evangelho? Por que a gente não define evangelho pelos Hum, próprios evangelhos? E aí ele trabalha como cada autor hum, trabalha o que é a boa nova, né? É um livraço. A despeito da hum, editora aí é um livraço. hum, Bem, uhum. voltando do disclaimer aqui, a gente a gente pode falar então do À Luz do Mandato Criacional, o livro que a gente pode retomar então falando que à luz do mandato criacional, o livro do Êxodo começa com essa declaração que os filhos de Deus eles foram fecundos e se multiplicaram. Olha o que a gente está querendo destacar aqui de Isa. novo, Uhum, aquele elemento de conexão fraseológica aqui, tá? Eles foram fecundos e se uhum, multiplicaram. Isso remonta direto a Gênesis 1, o estado de pecado, remonta ao que Deus esperava que o pessoal de Babel fizesse, em Noé, aquela mesma coisa. E esse crescimento, então, a gente pode perceber aqui como uma preparação para a criação de Israel como uma nação especial e santa. E uhum, assim, é claro, né? Não vou dizer, se você já chegou até aqui já acreditando que essas coincidências elas são acidentais, espero que você já tenha derrubado essa uhum, objeção. Mas aqui, ó, mesmo contexto, criação e recriação, porque eu acho que o Êxodo, a grande contribuição do Êxodo é
apresentando a fundação de Israel como nação. Entende? Deus vai redimi-los e pós-redenção eles vão receber a lei, vão receber a instituição. E a partir dali, então, a nação é oficialmente fundada. Por assim, seria o grito de independência Hum. ou morte de Israel. Talvez poderia ser o Êxodo 15 lá, o cântico de libertação de Moisés, o salmo de A, Moisés. a minha cabeça aqui tá cheia de conexões aqui que eu tenho que tirar da minha cabeça e botar. Eu acho que é o ponto importante aqui essa conexão que tu apontou aí de multiplicar e encher, conecta com Adão, conecta com Noé, também conecta com Abraão. Uhum, A própria saída de Israel do Egito conecta também com o dilúvio, uhum, onde você tem um remanescente que escapa, e quando ele fala lá que quando Deus abriu o mar, ele soprou um vento. E a mesma linguagem é utilizada em Gênesis capítulo 8 versículo 3 quando Deus lembrou essa linguagem de lembrar também, Deus uhum, lembrou de Noé e aqueles que estavam na arca, e ele fez soprar um vento e as águas começaram a descer. Deus, no Êxodo, ele sopra um vento e para que o seu povo possa passar. Acho que outra coisa, a ideia de filho também, porque Deus legal. usa essa linguagem para a nação de Israel como sendo seu filho, a mesma O meu ideia que a gente primogênito, já né? falou sobre a imagem de Deus. Aham, exatamente, meu primogênito, com uma ideia de lá de que a gente falou da imagem de Deus, como tendo a ideia de filiação, como sendo o representante de Deus sobre a terra. Tem mais uma recomendação de livro aqui, enquanto eu estou lembrando. Tem um autor judeu cristão, chamado Seth Postel, que ele publicou um livro em inglês que é Adão como Israel. Legal. E aí ele faz essa conexão de Adão Israel. Acho que é a tese de doutorado dele, e foi publicado posteriormente como um livro. Mas mostra também que a nação de Israel é, de certa forma, um segundo Adão. Então a gente Uhum, vai construindo essas expectativas que vão sendo frustradas ao longo da história. Tipo, você tem Noé como um segundo Adão, e aí você tem a queda de Noé, de certa forma. Você uhum, tem Abraão como um segundo Adão, mas você tem as falhas de Abraão também. Você tem a uhum, nação de Israel como um segundo Adão, e a nação nos decepciona também. Você vai ter depois Davi como um segundo Adão, você vai ter Salomão como um segundo Adão, de certa forma. E nós vamos sendo decepcionados, e a expectativa vai construindo até a chegada de fato, o segundo Adão que não nos decepciona. É muito. Acho, a minha cabeça estava borbulhando aqui não, para falar essas se conexões eu aqui. fosse da parede preta, eu ia dizer nesse exato momento agora, uau, yes! Ou se eu fosse um pentecostal, era um glória a Deus aqui, bem vibrante, né? Aham. Mas como eu sou fundamentalista, eu vou dizer, que massa! Cara, mas é isso. E uma coisa que eu tava pensando aqui, Digão, é que, pensando nessas conexões, né? A ideia de filiação, né? É interessante como o Uhum. conceito novo êxodo aparece lá em Colossenses capítulo 1. Então, a ideia de libertação, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o verso 15 vai dizer: Ele é o primogênito de toda a criação. Fazendo essa conexão, porque Hum. inclusive um ponto que a gente tem argumentado é que primogenitura não tem a ver com a ordem de nascimento, mas tem a ver com essa ideia de vice-regência, por assim dizer, ou de herança de De governo autoridade. sobre a terra, de autoridade Uhum. sobre a terra, que é um papel que é cumprido no segundo Adão, no Israel perfeito, né? E aí, Uhum. voltando desse disclaimer aí do segundo Adão, para a ideia do reino, a Uhum. gente percebe então, de novo aqui, comentando lá Êxodo 1:7, de ser fecundo e multiplicar, a ideia de crescimento e domínio. Crescimento e domínio, crescimento e domínio. Ah, é o que vai aparecer. E à medida que você vai lendo, essa é a expectativa do estabelecimento do reino de Deus. O povo vai crescer e vai dominar a terra e nesse Uhum. processo de restauração do reino, né? E aqui tem algumas nuances legais, desculpa, para nossa própria vida. Pensando nessa iniciativa, nesse projeto de Deus, a gente é desafiado a olhar o plano de Deus para além das nossas próprias realidades locais.
né? Essa linguagem de Exato. domínio, de expansão, ela nos conecta direto com missões. Pensando assim, de Hum. modo muito pastoral e muito prático aqui, para você que está nos escutando, essa é uma preocupação que todo crente deve ter. Como é que nós vamos expandir o conhecimento de Deus, expandir o governo de Deus, por assim dizer, expandir o evangelho nesse aspecto, de modo que ele venha tomar conta do cosmos, né? Essa aqui é uma coisa que te ajuda, se você está nos assistindo aqui e você está compreendendo bem o que a gente está falando, isso aqui é a morte do versículo base para a obra missionária. Né? Qual é o versículo que embasa a obra missionária? Você não tem um versículo, você tem uma teologia, entende? Uma teologia Exato. do Uhum. domínio de Deus, por assim dizer, né? É claro que a gente poderia fazer aqui É, algumas é o correções. fundamento. Pode falar, pode falar. É o fundamento do mandato de Jesus para os discípulos, né? Toda a autoridade me foi dada, então vão fazer discípulos. Então, essa conexão com a ideia. Mas uma importância prática aqui, antes da gente continuar com a nação de Israel, mas voltando aqui, ontem a gente teve uma reunião dos nossos presbíteros aqui da igreja, e esse aspecto da missão, de não pensar somente no nosso aspecto local, daquilo que a gente pode, inclusive como igreja, se beneficiar de um determinado ministério, foi trazido à tona quando a gente estava considerando um ministério. Que a gente tem a oportunidade de começar num asilo de velhos, né, aqui, né, Uhum, de uhum, idosos. E um dos nossos presidentes falou exatamente isso, né, de que talvez a gente colocar força, colocar empenho nesse ministério não vai trazer nenhum número de crescimento para a nossa igreja local. uhum. Porque essas pessoas, elas provavelmente não vão sair das suas camas mais. Sim, São pessoas legal. velhas, mas o que a gente está fazendo, a gente está preocupado não em crescer somente a nossa igreja local, a gente está preocupado em crescer os habitantes do reino. E Sim. talvez aqueles que a gente vai ministrar lá, eles vão dali para a glória e nunca vai ter um benefício numérico para a nossa igreja local. E aí Uhum, isso afeta a forma como a gente enxerga também certos ministérios que não vão ter um benefício imediato para nós, mas que a gente deve ter uma visão do impacto que isso vai ter para o reino de Deus. E é para isso que nós estamos trabalhando, não para o crescimento não para fincar a nossa bandeira em certos locais, não para elevar o nosso próprio nome sim. e ter o crescimento pessoal, mas pensando naquilo que vai trazer resultados eternos para o reino de Deus. Cara, fantástico. Fantástico. Uma das perguntas que eu sempre faço ao direcionar qualquer tipo de pessoa, qualquer conversa, gabinete pastoral que eu tenho, que a pessoa procura direcionamento, eu tenho colocado como uma pergunta mais importante como é que isso que você vai fazer se alinha com o que Deus está fazendo no mundo, com esse alvo Uhum, de Deus? Porque eu acho que é uma dica que um tio meu, inclusive japonês, ele tava dizendo, ó, quando eu tava aprendendo a dirigir, né? Disse, você quer saber como é que você faz para alinhar o carro? Procure olhar para o horizonte. Olhar para o horizonte vai dar para você uma visão de que você está indo para o caminho certo ou o caminho errado. E eu tento usar isso de uma perspectiva assim, ó, você quer saber como é que tá a sua vida? Tente olhar para o final das coisas e ver como é que a sua vida contribui para aquele fenômeno descrito lá no livro do Apocalipse, por exemplo. Entende? Então, essa é uma realidade, porque a gente pensa às vezes, a gente aqui no Brasil, né? É muito inclinado a pensar assim, eu sou numa igreja local, minha igreja é pequena, uma igreja de bairro, por que é que eu vou me preocupar em conquistar mais habitantes para o reino do céu no mundo todo? Como é que eu vou fazer isso? Entende? E eu creio plenamente que, independente do tamanho, toda igreja, ela é um presente de Deus para as nações, por assim dizer, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação. Eu estava comentando um pouquinho, e aqui, indo até para um lado de testemunho pessoal, quando eu estava lá no sertão, aí eu estudei teologia bíblica pela primeira vez, né? E eu me lembro de que poucas matérias foram tão impactantes no sentido de que eu fiquei pensando mesmo sobre vida pessoal do quanto pensar sobre isso. Deus está fazendo essa obra no mundo. Como é que eu vou me encaixar? Aí eu ficava naquele conflito. Na época, Diego, eu plantava igreja na zona rural do sertão. Era muito escasso de recurso, mas muito escasso de recurso. Eu tinha pouquíssimo conhecimento e eu ficava assim, "Senhor, eu quero ser uma bênção para as nações, eu quero, sei lá, como é que eu vou fazer isso? Né? Pensando
em expansão. E aí, foi quando eu comecei a orar para aprender, para aprender inglês, e Uhum. depois trabalhar, é claro, né? Não, não foi uma experiência mística, embora se fosse eu não ia achar ruim, que seria bem mais rápido do que o tanto que eu sofri e sofro para poder falar. A, mas não foi o caso, então teve que ter trabalho. Eu acho que Deus guiou por meio desse trabalho. E outras oportunidades que eu tive, depois daquela oração que eu fiz de ter contato com pessoas de outros lugares. A internet tem facilitado, alguns ministérios com o pessoal africano, a contato com o pessoal da Europa, dos Estados Unidos. Então, essa é uma coisa que, de alguma maneira, ajuda a gente a entender. Ó, Deus está fazendo algo no mundo. E a gente precisa, então, ter essa Uhum. sensibilidade, pelo menos ah, global, de como é que as coisas processam. Aí tem outras tantas questões que a gente poderia entrar, mas fugiria e a gente pode trabalhar isso posterior. Talvez uma coisa seria como é que a gente se preocupa em responder a dilemas ah, de outros contextos, né? Ah, quais são as perguntas que as outras pessoas fazem a partir dessa realidade. Mas enfim, vamos avançar aqui. Ó, eu acho. A gente já tá quantas horas de episódio aí? Talvez uma hora e Acho que tá com quase uma hora. quase uma hora. Quase uma Então, hora. vamos caminhando aí. Se a gente demorar mais uma hora aqui nesse tópico, a gente faz um segundo episódio sobre o rei. Uhum. Mas diga aí, se você está nos assistindo até aqui, chegou até aqui, está nos assistindo, queria pedir para você comentar. A gente está começando agora que está em Êxodo. Então, se você quer que a gente aprofunde mais, a gente volte aqui a retomar o assunto do reino, comente, deixa aqui nos comentários o que é que você gostaria de ver sobre o reino, como é que a gente poderia, poderia desenvolver algum tema, ou qual foi o assunto que mais te chamou a atenção também. A gente quer que seja um espaço de interação, que realmente esse podcast seja um né? Pretexto Uhum. para o nosso diálogo. Vamos avançar aí, Diegão. Que tu acha qual caminho que a gente deveria seguir? Acho que a gente pode terminar essa questão da teocracia de Israel e ver como Israel é parte desse plano, e aí deixar para um episódio, o próximo episódio, para a gente discutir com mais calma e mais profundidade a questão da relação da igreja e o reino de Deus e também o reino eterno de Deus, para a gente Show. poder explorar mais essas coisas com mais detalhe. né? Legal. Mas a gente voltando desse grande desvio aqui prático, mas que foi muito edificante para mim, a gente voltando aqui para o projeto Uhum. de Deus para a nação de Israel, né? Deus ele cria a nação de Israel, ele chama a nação de Israel para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então você tem aqui o propósito de Deus de que Israel deve ser obediente a Deus, aquilo que Deus exigiu de Abraão, aquilo que Deus exigiu de Adão também, essa ideia de obediência, de santidade. E ele também identifica Israel como sendo um reino de sacerdotes, que traz essa ideia de mediação. Então, o propósito que Deus, para o qual Deus criou Israel, dentro do seu plano maior do reino de Deus, é que Israel fosse uma forma de atrair as nações por meio da beleza, da santidade de Deus manifestada nos seus filhos, manifestada na nação de Israel. De que e Deus fala isso no livro de Deuteronômio, de que quando as nações virem isso, eles vão se perguntar que grande Deus é esse. Então tem essa ideia de Deus querendo atrair as nações, e que Israel, quando ela funcionar da forma apropriada que ela deve funcionar, ela irá cumprir esse propósito de atrair as nações. Uhum. E é isso para o qual Deus chama, para que eles possam cumprir esse propósito original que Deus deu para Adão e Eva de serem representantes de Deus para as nações, para que elas viessem. Então, isso reforça novamente a necessidade de obediência. Eles vão fazer isso por meio da santidade, por meio da obediência, as estipulações da aliança, a aliança que Deus estabelece com eles tem esse propósito de que eles sejam um Uhum. povo santo e que seja um povo que medie a glória de Deus para as outras nações. Eles não devem se fechar em si mesmos. Então, a ideia de pureza, a ideia de santidade, muitas vezes a gente pode usar isso para nos fecharmos do mundo, para nos Uhum. fecharmos dos de fora.
Uhum, E ao invés da nossa santidade ser uma forma de nós querermos atrair os de fora, a gente transforma isso em isolacionismo muitas vezes. E é isso que aconteceu com a nação de Israel. Acho que o medo da corrupção é, talvez foi maior do que a visão do propósito para o qual eles foram criados. uhum, E Deus, claro, estabelece barreiras para a nação de Israel. Ó, não se contaminem, não casem com essas nações, porque tem um perigo em relação a isso. Vocês não devem se misturar nesse nível com eles. E Deus estabelece barreiras a essa santidade, que nós também devemos observar na nossa relação com o mundo, na uhum, relação com descrentes. Existem certas barreiras que nós devemos estabelecer, mas a gente não pode estabelecer essas barreiras, em detrimento do nosso propósito maior, que é de atrair as nações. Então, isso foi algo que a nação de Israel falhou, e que muitas vezes nós caímos também na mesma falha, né, no propósito de mediadores da glória de Deus para o mundo. uhum. Uma coisa que a gente já falou foi a ideia do tabernáculo como um trono que Deus estabeleceu sobre a terra, não é? Mas isso avança Isso. também para talvez o clímax no Antigo Testamento dessa teocracia de Israel, né? Que é o estabelecimento da monarquia. Uhum. A gente já havia Isso. a expectativa de um rei desde o Pentateuco. Então, é um erro achar que a monarquia ela é um ato estritamente de rebeldia. No contexto de Samuel, ela é, mas por outras razões, não por causa do rei, mas as motivações e Uhum. outros aspectos que a gente não é o propósito aqui trabalhar agora, mas a ideia de que havia então essa expectativa de um rei. Na lei, você já tem Deuteronômio 17 ou 18, me fugiu aqui a memória Uhum. agora, as prescrições de um 17. rei, né? Então, Uhum. na aliança davídica, a gente tem então esse plano de Deus, ele avançando e chegando talvez ali ao clímax. E eu vou te dizer uma coisa, Diego, cara, eu sou muito assim, os meus alunos sabem o quanto eu sou impactado com Davi. A forma como a história de Davi ela inspira, ela trabalha. E eu acho que o principal elemento que talvez me levou a ter esse interesse pessoal pela história de Davi é exatamente a conexão dele com o reino, né? Pense em Ruth, por exemplo, Uhum. pense no livro dos Juízes. O marcador Isso. que existe, não havia rei em Israel. A ideia, ó, a gente está precisando de Davi, Isso. principalmente nesse Uhum. contexto, lá no City Liebesen, o meu alemão aqui vai ficar devendo, certo? Mas Sitzenleben. Sitzleben, né? Então, no Sitzleben lá, Aham. de Ruth de Juízes, a grande ideia lá é só, a gente não tem, olha só como é a vida sem um Davi, né? Seria talvez mais preciso um rei, mas naquele contexto, o rei que Uhum. se tinha em mente era um Davi, né? O livro de Ruth também cria todo esse cenário para o clímax no final da genealogia de Davi. O livro de Samuel é um grande contexto para o estabelecimento de Davi. Uhum. E Davi, então, ele assume esse papel como alguém que entra em uma nova aliança, uma aliança especial. E a grande marca da aliança davídica é o reinado, entende? É o Uhum. trono, é a descendência, né? É a dinastia davídica que vai reinar sobre eternamente, né? Um trono, e aqui vai um trono, se você não entendeu, é um trono físico, literal, na Terra, tá certo? Uhum. Não custa nada reafirmar isso, né? Todo dispensacionalista, qualquer oportunidade, ele lembrando dessa realidade. Quase todo, né? Quase todo. Tem alguns que já Uhum. É. veem esse trono um pouco mais espiritualizado, mas é assunto para outro dia. Então a gente tem esse avanço aí do reino de Deus, talvez chegando ao auge no Antigo Testamento, né? Talvez com Salomão, pensando em esfera de expansão, Salomão é o que talvez tem mais prosperidade nesse sentido geográfica, né? Até Uhum. você colocou aqui nas notas que não somente estabeleceu as fronteiras de Israel próximo aos limites prometidos a Abraão, como também a sua sabedoria divina passou a atrair as nações à luz do Senhor. Aqui o grande exemplo que a gente tem é a rainha de Sabá, Uhum. né, que vem de fora Uhum. para ouvir a sabedoria de Salomão. A gente tem, talvez em Isaías, ah, avançando um pouquinho,
mas as nações também falando, nenhuma outra nação tem um Deus tão próximo quanto a sua. E um dos cânticos do servo Hum, lá descreve as nações ao redor sendo abençoadas quando Israel cumpre o seu papel por meio do israelita ideal, que seria o servo. Então elas exato. vêm para. Uhum, Cara, tem uma figura, Diego, em Isaías 49, que ela mareja os meus olhos sempre que eu visito lá. Que é os homens das nações trazendo seus filhos no colo, dizendo: Vamos, subamos ao monte e vejamos o Senhor. A ideia lá do Messias, que ele, Isaías 49:6 vai dizer que pouca coisa é seres o meu serve para restaurar a tribo de Jacó. Também te dei como luz para as nações. E mais na frente, ó, deixa eu pegar aqui o versículo precisamente. Em Isaías 49, ele vai descrever essa figura das nações, elas, elas sendo atraídas para Israel. No versículo que ele coloca os filhos nos ombros, deixa eu ver aqui. 22, 22. 22. 22. 22. Assim Uhum. diz o soberano Senhor: Veja, eu assinarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos, e eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Cara, olha Hum. que Uhum. imagem! Que imagem sensacional. É, realmente. E a, quando a gente olha para Salomão, a gente voltando para aquele aspecto da expectativa que vai sendo criada e ao Uhum, mesmo tempo frustrada, a gente que vê em Salomão, até na linguagem da própria aliança davídica, diz que o teu filho reinará para sempre, e aí a gente tem a ideia, será que é Salomão? E aí, aí diz, e se ele pecar, eu vou punir ele, mas ainda assim é, permanecerei com a minha aliança uhum, com a tua casa. Mas a gente tem a ideia de o filho de Davi vai reinar para sempre. Opa, uhum, é Salomão mesmo. Mas aí logo depois vem essa condicional. E se ele pecar, ou se ele cair, eu ainda assim, eu vou punir ele. E Salomão é um exemplo disso, de que foi punido. De que mas Deus não desfaz a sua aliança, ela é uma aliança eterna, que também tem uma, eu estou esquecendo do versículo aqui exato onde isso aparece, mas novamente a aliança davídica, ela tem um propósito, que ela vai ser uma lei para as nações. Não é uhum, apenas uma aliança para a nação de Israel, uhum, mas ela também envolve um aspecto universal dentro dela. Então, uhum. é a nação de Israel, a linhagem de Davi, como um meio para a restaurar todas as nações. E que Eu puxaria existe isso, a ideia Diego. desse rei davídico. Eu, Hum, eu puxaria hum, essa aliança davídica como bênção para as hum, nações pela nova aliança. Pensando naquela que a gente uhum, falou e- anteriormente a nação, a aliança abraâmica, davídica e nova aliança sendo complementares em si mesmas, né? Então, tanto você puxa uhum. É, tanto de Abraão como da nova esse elemento de bênção para os e- povos, né? Mas eu sei que também tem é, especificamente na, Davi. na realidade, eu vejo a aliança abraâmica como sendo a mãe de todas as alianças, inclusive da Davídica e da nova aliança. E, e aí, quando você tem a aliança abraâmica, você afunila mais especificamente na aliança davídica. Eu acredito que um ponto de afunilamento já se encontra em Gênesis 49, quando diz que o trono, o cetro não se apartará de Judá, e aí já tem uma indicação uma perspectiva, um prospecto da aliança davídica já no livro de Gênesis, em relação à nação, à tribo de Judá, e isso se cumpre com a aliança davídica. E depois você tem a nova aliança, que ela cumpre aspectos espirituais que foram partes da falha, ou da, não, da falha de Israel em cumprir a Uhum, aliança mosaica, ou da insuficiência da própria aliança mosaica de lidar com o coração, que sim. para que essas promessas sejam cumpridas. Então, a forma como eu vejo uma vez que a nova aliança é cumprida na sua plenitude, e a gente pode, aqui a gente talvez já entraria na questão da discussão sobre a igreja e a nova aliança, mas a nova aliança ela permanece sendo com Israel também,
Uma vez que essa aliança é cumprida e o pré-requisito espiritual é satisfeito, você tem a aliança davídica sendo cumprida, Ezequiel vai conectar a Sim, nova aliança, Ezequiel 36, com a aliança davídica, com Davi reinando em Israel e sobre as nações, e ela depois ela vai cumprir também a aliança abrâmica. Então ocorre um efeito dominó. A aliança abrâmica, ela é a mãe, e você tem essas ramificações em outras alianças, e quando a aliança davídica, ou a nova aliança é cumprida, você tem um efeito dominó de cumprir todo o plano de Deus até a aliança abraâmica. perfeito. Eu acho que a gente, não sei se a gente Então, tem programado em um episódio, mas a gente poderia ter um episódio sobre cada uma das alianças, ou a intersecção entre as alianças, que seria uhum, uma coisa bem legal. uhum, Avançando aí para o nosso projeto, a gente tem um. É legal como a gente está seguindo aqui quase que a emoção do próprio texto, né? Porque a gente está em Davi, naquele uhum, auge daquela empolgação, e aí a gente vai para Salomão, e aí depois de Salomão a gente tem uma experiência totalmente anticlimática. Entende? Na história da redenção, uhum, diz assim, rapaz, Israel vai reinar, Israel vai ser uma bênção para as nações, o povo vai estabelecer, o reino vai crescer, e aí a gente chega uhum, depois de Salomão e ver que as coisas realmente não vão acontecer assim, pelo menos agora, né? Então, uhum, a, a, isso. e até o que a gente colocou aqui nas notas, né? Você colocou aqui nas notas, embora o estabelecimento de Israel como uma teocracia tenha avançado o projeto de Deus para a criação, esse desenvolvimento foi constantemente manchado pela falha do povo e de seus reis em reconhecer e se submeter ao reinado de Deus sobre eles. Então, eu achei legal como a gente foi construindo aqui, até informalmente, com a própria emoção do texto, né? Então, Davi, você vai lendo Davi, você fica. É claro, pensando em uma leitura que você vai respeitando o progresso da revelação, né? Tá lá em cima e chega nos profetas, na divisão do reino, você, caramba, não parece que não vai dar certo não o negócio aqui, viu? Vai ser mais complicado. Então, a gente tem esse Inclusive, os anticlímax salmos aqui, refletem isso. os É. salmos, né? Os salmos refletem isso. Eles vão, o Salmo 72, Salmo 89, que falam da aliança de Davi, que eles começam com um lamento. Será que Deus esqueceu da sua aliança com Davi? Por causa de tudo isso aqui que a gente está passando, será que foi esquecido tudo isso? E eu acho que o livro de Crônicas, ele é fundamental em expressar isso. É um livro de reivindicação da firmeza de Deus com a aliança davídica. Sim. Ele enfatiza especificamente a sobrevivência do rei Joaquim na Babilônia, como sendo ó, a aliança não morreu. Sim. Os outros reis são mortos, mas por algum motivo o rei Joaquim ele é levado para a Babilônia, e ele recebe uma ração diária, digamos assim, um sustento dentro da casa real, e a aliança davídica é preservada ali na figura de Joaquim dentro do livro de Crônicas. Então, é muito importante ver como parece que está tudo perdido, sim, mas Deus salva esse remanescente. E os salmos vão fazer esse lamento, mas ao mesmo tempo eles vão reafirmar. E vão não apenas reafirmar a promessa de Deus particular com a nação de Israel, mas também eles vão afirmar também esse projeto de Deus para todas as nações. Então, os salmos eles têm uma perspectiva de salvação das nações. E aí eu acho que uma sequência importante de salmos dentro dessa ênfase do reino de Deus sobre as nações é os salmos 93 a 99, Uhum, que uhum, especificamente são os salmos que têm uma linguagem que ela é recuperada no livro de Apocalipse, que é a linguagem do novo cântico. uhum. Essa linguagem do novo cântico, esse novo cântico é cantado quando Deus reivindica Restaura, o né? seu governo sobre as nações. E Isso. aí Apocalipse vai trazer essa linguagem que ouviu-se um novo cântico. E quando essa linguagem de novo cântico ela é trazida, ela, ela
nos faz essa conexão de que, olha, o projeto de Deus para o mundo, para as nações, está perto de ser cumprido. A gente vai cantar um novo cântico. Então, essa é mais uma conexão que a gente percebe entre o livro dos Salmos entre o plano de Deus no reino no Antigo Testamento e aquilo que Apocalipse nos traz quando esse reino está prestes a ser manifestado, prestes a ser manifestado na sua plenitude. Muito, muito legal. Então, esse é talvez uma das coisas também eu tava tentando lembrar aqui do sentimento, e aí que é uma coisa que vale a pena a gente enfatizar aqui para nossa audiência também, que é esse sentimento que a nação de Israel foi construída. Por isso que o cativeiro, ele é tão emocionalmente difícil para o israelita. Você pensa ali no Salmo 137, Uhum. né? Eu acho que é Isso. um Uhum. salmo escrito com as entranhas. Entende? É. É um salmo assim que você tem. E a grande questão é porque eles olham para os textos, olham para as promessas e olham para a realidade. E eles ficam, Uhum. rapaz, olha o que Deus prometeu pra gente em Abraão, olha o que Deus prometeu pra gente em Davi, olha o plano de Deus desde o início de que nós fôssemos os seus vice-regentes de alguma maneira, não só a humanidade, mas agora por meio de Israel liderando as nações, e agora olha onde a gente tá, entende? Aí vem Lamentações, a grande questão da Lamentação não é só a derrota política, entende? A grande questão de Lamentações é porque Jeremias é consciente desse plano que foi estabelecido por Deus, mas que eles perderam por causa da Uhum. desobediência, né? Pensando sobretudo em Deuteronômio lá, Corrupção de a Jerusalém, né? corrupção de Jerusalém, tanta idolatria e tantas outras questões, eles perderam. E aí o que a gente vê? Eu acho que o clima. É, Pode falar. ah, pode continuar. Não, Então, eu acho que o clímax disso é a saída da glória de Deus do templo de Jerusalém sim, no livro de sim, Ezequiel, sim. onde então porque local sagrado de Deus, onde o seu povo deveria adorá-lo e a sua glória, a partir do qual a sua glória deveria se espalhar, ele agora é um local onde Satanás é adorado, por Uhum, meio dos ídolos. E a gente não uhum. pode perder essa associação da idolatria com esse elemento sobrenatural de rivalidade do reino de Deus O reino e rival, isso né? entra no local sagrado, e aí quando isso entra no local sagrado, Deus retira a sua presença também do local sagrado. E aí esse é o ponto mais fundo dentro dessa decepção que foi a forma como Israel, assim como Adão, não se portou como o filho que é, e desonrou o seu pai, Uhum. e poluiu o local onde a sua presença, a partir do qual a sua presença deveria ser manifestada e espalhada para as nações. Legal. Assim, para retomar também o sentimento bíblico, a gente chega e aqui a gente vai dar um simples resumo, que é arrumando para o encerramento desse episódio, que é chegando nos profetas, né? Então, os profetas eles estão diante disso, a nação dividida, a queda de Israel, e os profetas estão tristes com isso, eles estão confrontando os pecados que levaram a isso. No entanto, todos eles afirmam uma esperança futura de restauração, que é aquilo que a gente até mencionou sobre o novo cântico, né? Então, a despeito dos pecados, a grande convicção é o reino de Deus não foi cancelado, ele foi adiado, né? Ele foi adiado em um tempo Uhum, futuro, virá o israelita ideal, né? O israelita ideal, uhum, por meio de quem esses planos seriam levados a cabo, né? Seriam cumpridos. Ah, então o Senhor então teria o seu reinado estabelecido universalmente, conforme a gente vê lá em uhum, Zacarias, a gente vê Daniel, a gente vê Isaías, né? Talvez esses profetas deixam Ezequiel também, como a gente mencionou, próprio Jeremias, como a gente mencionou, uhum. Joel, enfim, é a tônica dos Os profetas. 12, os profetas menores, eles têm a figura do remanescente também. Sim. É um tema recorrente dentro dos profetas menores desse remanescente, e culminando com Malaquias, onde fala
do sol nascente das alturas, que vai ser aquele que vai trazer o seu povo de volta, né? E a figura do precursor também disso, para que o seu povo possa ser restaurado de volta. Mas o livro de Malaquias, no nosso cânon da nossa Bíblia em português, que termina com Malaquias, ele termina com essa esperança. Do cânon da Bíblia hebraica, que é Segunda Crônicas, termina também com essa esperança, com o retorno do povo à terra, mostrando que o plano de Deus ainda o plano de Deus ainda não está cumprido, o plano de Deus não foi por água abaixo, que ele tem planos ainda para fazer isso. E aí a gente faz a ponte depois para o Novo Testamento, a vinda de Jesus, a fundação da igreja. Qual a relação, né, disso com o seu reino? Como é que a gente relaciona essas coisas? Deus esqueceu de Israel? A igreja substitui Israel? Como é que ela se relaciona com todo esse projeto? Aí eu acho que é o grande ponto de transição que a gente precisa fazer. Mas eu acho que se a gente se prolongar, a gente vai passar mais É. outro tanto de tempo aqui nessa próxima fase do Se assunto do você reino de che... Deus. Ó, se você que está nos assistindo chegou até aqui, você já é um vencedor, viu? Porque a gente tem aqui com quase 2 horas de gravação. Então, com alguns cortes aí que eventualmente a gente vai fazer, vai dar aí 1 hora e 40 eventualmente de episódio. Ah, e você chegou até aqui, você já é um vencedor. Mas, se você quer saber esses temas aí que o pastor Diego acabou de mencionar, e agora, né? Como é que vai ser daqui pra frente? E o Messias, como é que ele vai aparecer? Quando ele vier, como é que vai funcionar essa realidade do reino? E aí, talvez a pergunta de US$ 1 milhão aí, porque o pessoal gosta, né? A igreja vai substituir Israel no estabelecimento desse reino? Se sim, como? Se não, como é que fica Israel e igreja dentro dessa dinâmica do reino, né? E como é que a história vai terminar? A gente já viu o final de todas as coisas, mas antes disso, como é que essas promessas serão cumpridas, né? Então, são todos temas para o nosso próximo episódio, se o nosso Deus nos permitir. Tá certo? Então a gente vai ficar por aqui. Pastor Diego, as palavras finais aí, como é que a gente poderia terminar esse episódio? Até agora, vou dizer, viu? Até agora, junto com o primeiro episódio, acho que é o meu episódio favorito, viu? Esse aqui. De gravar Eu foi muito gostei gostoso. muito também. É, é. Não, é, a palavra final é de criar expectativa não somente pelo nosso próximo episódio, Perfeito. mas de a gente alimentar essa expectativa pela manifestação final desse reino. Eu acho que o que a gente tem discutido até aqui nos traz esse anseio pela revelação final, pela consumação desse projeto de Deus, e como é que a gente pode não apenas olhar para o futuro e pensar e antecipar e ansiar essas coisas, mas como é que a gente no presente vive a luz desse propósito de Deus. A gente a gente não deve olhar para a consumação do plano de Deus como uma forma de nos descolarmos da realidade, mas uma forma de como a gente pode usar a nossa realidade presente em direção a esse horizonte glorioso que a gente tem. Amém. Amém. E complementando isso, é a ideia de que a expectativa, eu reconheço que eventualmente você que está nos assistindo pode estar passando por um contexto de muita dificuldade na vida. E é natural que nesse contexto você possa ansiar a vinda do reino, né, apenas para mitigar os seus sofrimentos e suas dores. Isso é uma coisa importante. O texto fala sobre isso. Haverá um secar de lágrimas daqueles que choram. Mas em um outro sentido, é muito mais do que somente a cura das nossas dores. É uma restauração geral do que Deus está fazendo. E Ele vai receber a glória devido ao reconhecimento de todos os povos e nações. E nesse sentido, então, é uma coisa que deve trazer, pelo menos, muita esperança e alinhamento de vida. E é assim que nós terminamos. Ficamos por aqui nesse nosso episódio. Você já sabe o que tem que fazer, né, pastor? Curte, se inscreve, compartilhe. São dois teólogos A no YouTube, literação, né? cur, dois teólogos, dois pregadores, curte, comenta e compartilha. Então, a literação, 3 pontos. Batista também. A gente Então, muito zero obrigado por você habilidade, que viu, ficou Di? até aqui.
A gente zero habilidade Zero habilidade. Aí passou o episódio todo falando de teologia e não fala nada para o pessoal comentar, para compartilhar. Mas ajuda a gente aí, pessoal. Vocês já sabem o que tem que fazer. Vocês estão aqui quase todo dia nessa internet. Então, ajuda a gente aí. Pastor Diego, finalize aí pra gente. Muito obrigado você que ficou até aqui. A gente está esperando você no nosso próximo episódio, onde a gente vai lidar com a ideia da relação da igreja com o reino de Deus. Eu estou ansioso para a gente falar sobre isso e ansioso para ver as suas observações, as suas questões, seus comentários a respeito desse assunto também. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Valeu! Valeu, gente.